Eu nunca perdi dinheiro investindo meu dinheiro. Eu vou te dizer que aqui eu não tô falando de sorte. Eu tô falando de série de decisões que eu tive e que eu vou contar para você hoje nesse vídeo. E principalmente eu quero já desfazer algo que pode parecer ilusório, né? Mas perder dinheiro não é azar, meu povo. São decisões feitas de modo muitas vezes equivocados que nos levam a caminhos não tão legais assim. A gente vai ter, e aí resulta, claro, perder dinheiro. Bom, eu vi alguns erros, né, acontecendo com algumas pessoas ao longo do meu processo de estudo e de preparo para investir. E eu escolhi, né, eu tive o cuidado para não cometer esses mesmos erros que eu vou contar para vocês nesse vídeo de hoje. Então eu vou começar aqui contando pela minha história. Eu não invisto há tantos anos na vida, não. Eu comecei a investir em 2021. Eu investi no meio da pandemia. Depois de estudar, e por incrível que pareça, eu comecei a investir 2, 3 meses antes de iniciar minha faculdade de ciências contábeis, né? Eu sou contadora, já falei aqui algumas vezes no canal. Então foi uma escolha que eu tive em meio ao cenário, né, de alta inflação, e eu escolhi na época, né, investimentos que me traziam mais segurança, né? Então eu ouvia dizer que existiam, né, riscos, e eu tentei entender quais eram esses riscos. E basicamente hoje no vídeo eu vou trazer duas possibilidades de erros que eu vi, né, que é principalmente de mercado e segundo de comportamento. Quando a gente está falando de mercado, são as quedas. E as quedas, quando elas são estruturadas, elas são estudadas, por que os ativos eles estão caindo, ele se torna até o momento de fazer algo ou não fazer algo, né? E também tem a de comportamento. E comportamento, meu povo, ele geralmente é composto por ansiedade, porque ela que é fonte aqui de medo, de ganância, muitas vezes, né? Quando a gente acha que vai dar alguma coisa sem muito pé no chão, e pressa. Aí a gente vai falar isso muito no vídeo de hoje. Eu vou trazer até a matéria aqui que vai me ajudar a explicar o que eu tô trazendo para vocês. Então, dentro dessa minha história, eu vou mostrar para vocês hoje que realmente eu invisto, porque eu podia chegar aqui e falar, nossa, eu invisto e não invisto nada. E para comprovar que eu invisto, eu trouxe uma ferramenta que eu já trouxe aqui num vídeo antes, que eu faço um passo a passo, um guia para você começar a investir, e lá eu já indico. E aqui eu vou mostrar para vocês na prática o que eu invisto, né, que é o meu investidor 10. Eu vou mostrar para vocês o que eu invisto desde 2021, e que inclusive tem um título que eu vou recolher agora em 2026, e vocês vão conhecer comigo aqui nesse vídeo hoje. Bom, eu tô contando para vocês a minha história aqui, o que eu entendi, né? E vou contar agora e vou mostrar para vocês sobre os erros, né? Os erros que eu mais vejo. Então eu vou trazer aqui, o primeiro é de você investir em algo que você não entende. E eu vou trazer como exemplo essa fintech que recentemente apareceu, né? Com esse bafafá de ter sumido, né? A gente viu no final de 2025 o caso aí do Master, né, que ainda está em processo de descobertas, mas a gente vai falar dessa fintech também, Nascar, né, que oferecia aqui remuneração maior que o Banco Master, que vai desaparecer aqui com mais de 1 bilhão de dinheiro dos clientes. O Nascar aqui, só para a gente entender o contexto breve, ele desaparece com a estimativa de 900 milhões de 3 mil clientes, após prometer 2% ao mês. A fintech oferecia, olha só que maravilha, 175% do seu CDI. Do CDI aqui, inclusive, sem registro no Banco Central, na CVM, meu povo, que já estão alertando aqui os especialistas. Lembra que eu falei que a gente tem que tomar cuidado, né? A falta de conhecimento, de não conhecer aqui um investimento. Gente, é perigosíssimo, olha só, não tinha nem registro, né? Os sócios da Nascar ficam incomunicáveis após suspender aqui os pagamentos e principalmente bloquear aplicativo, né? Vem logo em seguida do Banco Master, né? Que veio à tona aí, vamos falar do mercado financeiro aqui, que se indignou com seus 140% do CDI, né? Que foi bombástico, né? Você fala, nossa, tá bombando, vou pegar. Sem conhecimento, meu povo.
Os especialistas aqui trataram a taxa como insustentável, o caso domina o noticiário até hoje. Pois uma fintech que ninguém conhecia até esta semana oferecia muito mais do que isso, só que em silêncio. A NASCAR aqui, gestão de ativos LTDA, Habitada, prometia 2% aos seus clientes. Parece pouco graças aos juros compostos, ou seja, 2% do mês equivale a 26,82% ao ano, o que representa aqui os 175% do CDI no patamar atual. Bem convidativo, né? Nossa, muito atraente, quem não vai querer, né? Para comparar com o CDB, é excelente hoje que paga 110% ao CDI. Vamos só dar uma ajudada para quem não manja aqui de investimento. O CDB, eu já até falei isso antes e vou falar. Gente, geralmente é um título que você adquire e que se ele tiver escrito lá na descrição que tem liquidez diária, é que ele vai te retornar aqui o valor rápido. Você tem o dinheiro no momento que você precisar, tá? Vai ter alguns impostos aí possivelmente, é só ficar de olho, tá? Só para um aviso aqui para explicar, né, as diferenças. Bom, então dito aqui do CDB, né, tá atrativo demais, 175%, quem não quer? Até que parou de pagar, né, sumiu do mapa. No início de maio, olha, agora, de 2026, a empresa interrompeu abruptamente as operações, bloqueou o aplicativo, tirou o site do ar e deixou cerca de 3 mil clientes sem explicações. Pior, sem acesso aos recursos. A estimativa é que essa fintech tenha captado até 850 milhões e 900 milhões de investidores de todo o país. Os 3 sócios da companhia estão incomunicáveis, sumiu, né? É uma promessa aqui impossível, sustentada por 13 anos, né? A NASCAR aqui operava por meio de contratos chamados de mútuo, modalidade de empréstimo, amparo, até que tem amparo aqui no Código Civil, né? Fora, portanto, da supervisão do Banco Central e das comissões aqui de valor imobiliário, na CVM. Que assinava o contrato e emprestava dinheiro à empresa e recebia 2% ao mês sobre o valor aplicado. Vamos entender, esse contrato aqui de multa é uma modalidade de empréstimo prevista lá no Código Civil, tá, brasileiro, em que uma parte entrega a outra dinheiro ou bem fungível com obrigação de devolução em prazo e condições acordadas. Por não ser produto financeiro regulado, escapa da supervisão do Banco Central e da CVM. Gente, sério, né? Sócio some, aplicativo sai do ar, né? É muito sério. É tão importante, estuda, vai atrás, pesquisa, entende quem que é, né? Não espera quebrar, depois você vai perdi meu dinheiro, não consigo nem ter meu seguro aí, meu FGC. Não vai, né? Inclusive, faz parte aqui da próxima matéria, é sobre a gente vender no Pânico, na base do Pânico. Eu vou trazer aqui a matéria, inclusive, da CNN, tá? Ela vai me trazer aqui o título só para a gente poder enxergar aqui em cima, ó. O que fazer quando sua ação despenca na bolsa e não se recupera mais, tá? A matéria aqui, ela vem da CNN, tá? E ela vai falar aqui um pouco sobre a pandemia, né? Ser cruel com as ações de praticamente todas as empresas listadas na Bolsa de Valores. No Brasil, alguns setores ainda sofrem para se recuperar, caso do varejo, shopping, companhias aéreas e principalmente viagens. Ainda o que derrubou a ação, mas caiu em 2020 e nada tem a ver com os efeitos da pandemia ou de uma das piores recessões da história, o caso do IRB Brasil, tá? Só relembrando aqui. Após denúncias de que a companhia de seguros teria fraudes em seus balanços, o papel que chegou a valer mais de R$40 no início de 2020, despencou em poucas semanas para a faixa de R$6 e nunca mais saiu dela, né? A gente está fazendo um retrospecto aí da época, meu povo. Entre a máxima e o valor atual, a queda é da ordem de 85%, sem sinais de recuperação, em um horizonte que já se arrasta há mais de um ano. Isso na época dessa matéria, né? É um caso parecido com outros grandes nomes do passado, como a S Petroleira aí, Eike Batista, OGX, né? A operadora Oi ou ainda a construtora PDG. Entre denúncias ou falências, suas ações chegaram a cair literalmente 99% e estariam até hoje custando poucos centavos, não fosse por agrupamento de vários papéis em um feitos ao longo do tempo. Então, gente, realmente existe isso. E aí, a gente vai ter aqui, putz, né? Eu tô precisando vender porque caiu, não tá voltando, venda no Pânico. Olha o que a matéria aqui da CNN fala. Vender na baixa? Um dos principais aqui, dos grandes mantras do mundo da Bolsa de Valores é jamais se desesperar e vender os papéis nos momentos de queda. As oscilações são parte inerente da renda variável. E vender tudo na hora do prejuízo é apenas o caminho mais rápido para transformar as perdas em realidade. Isso eu vejo direto, meu povo, nas criptomoedas. Quem não viu alguém fazer isso? Foi lá,
tá o boom, né? 2021, 22 se falava muito sobre o início das criptomoedas, né, no mercado. Aí a galera comprava. Aí virou 22, 23, deu uma queda. Aí venderam. Só que com essa queda, a gente tem um erro, né? Porque você não tá vendendo pelo preço que você comprou, você tá pagando, você pagou, né, pra ter, e teve um prejuízo, né? Você não tá vendendo, tá recuperando seu dinheiro de volta, você tá só vendendo. E aí passa-se o tempo, o ano passado, 2025, foi um ano que eu vi muito isso, foi lá para cima o valor da criptomoedas, né, os mercados aí de criptomoedas, subiu. Nossa, aí a galera voltou a comprar e comprou no preço caro, porque quando tá em alta o preço é caro. Aí, esse é o erro, sabe, de esperar para comprar quando tá em momento de alta e vender desesperado quando tá na baixa. Não tem equilíbrio aqui, percebe? É na baixa que você não pode vender, porque senão você vai ter um prejuízo financeiro. E quando tá na alta, também não é época de comprar, não. Eu tô falando especificamente desse erro, né, de vender, mas tem o contrário também. Quando você quer comprar, quando tá em alta, né, você tem que esperar cair para poder comprar, porque ela vai se valorizar, né? Então tem ações assim que a gente tem que observar esse rolê todo. Mas como todas as regras, essa também tem a sua exceção. Vamos observar essa exceção porque ela é importante a gente também falar sobre ela. Na pior das hipóteses, vale sempre lembrar que as perdas podem ajudar no abatimento de imposto de renda na hora de declarar os ganhos com ações. Lembra que eu falo aqui no canal, a gente tem que ficar ligeiro pra caramba com o imposto? Depende muito de quanto você espera ganhar e quanto está disposto a recuperar, disse o chefe da renda variável da Eleven Financial. Se você acha que há outras opções que podem dar um retorno maior no mesmo prazo, realiza o prejuízo e parte para outro. Não tem que se apegar à empresa que está dando prejuízo, isso é um fato, né? É aí que entra outra regra de ouro no investimento em bolsa, meu povo. Ter uma carteira bem diversificada. Olha só, mais um que vai confirmar aqui que eu tenho dito tanto nos últimos vídeos. Renda aqui tem que trazer investimentos. A nossa carteira tem que ser muito variável, muito diversificada, com ações de várias empresas e setores. Se esse trabalho estiver bem feito, as empresas em alta ajudam a compensar as perdas das apostas que não deram certo. E com sorte, o resultado aqui total se mantém no positivo. Mas claro, né, a gente tem que analisar caso a caso, conforme o Pedro aqui vai nos falar, né, a analista da gestora Mira. A decisão de ficar ou sair das ações que deu errado depende aí de se debruçar sobre cada uma delas. Continuar entendendo aqui as razões, o que foi derrubado e calcular as perspectivas que se tem, né, ou se não tem, de se reerguer, né? Então, a gente tem os dois lados para se analisar, né? A saber a hora de segurar um pouquinho e principalmente saber a hora de desapegar e tchau e tá tudo certo, sabe? Aí eu vou voltar aqui e falar no último erro. A gente tem que ter clareza, sabe, dos nossos objetivos. Antes de partir para a próxima matéria, que inclusive vai me embasar para o que eu tô falando, a gente tem que ter clareza com o objetivo. Existem investimentos que não são para ser curto prazo, né? Eu vou trazer daqui a pouco o meu exemplo de investimento que eu deixei de 2021 até agora, esse ano que eu vou resgatar. Então foi longo prazo. Mas eu não precisava desse dinheiro imediatamente, percebe? Eu precisava desse dinheiro só no futuro. Então, é o que eu trouxe e vou trazer aqui com vocês, inclusive, essa próxima matéria aqui. Investidor de Tesouro Direto perde até 13% em 2024. Essa matéria é um pouco mais antiga, mas ela vai me falar de novo sobre a questão de segurar ou vender. Olha só, lá em 2024, quem investiu em títulos públicos no início de junho e vendeu papéis na última semana causou prejuízo ao seu portfólio. Todos os papéis atrelados à inflação e prefixados do Tesouro Direto disponíveis para comprar atualmente fecharam junho com rentabilidade negativa. Aí você viu isso, se desesperou, né? Os resultados ruins vêm acontecendo alguns meses lá em 2024, né? Não é de agora, inclusive. E o prejuízo chega a 13% em 2024. No mês passado, o pior resultado foi no Tesouro IPCA mais 2045, com retorno de menos 6,99%. Depois eu vou mostrar dele também, tá? Entre os principais papéis do Tesouro Direto, Tesouro Selic é exceção, porque teve a rentabilidade pós-fixada atrelada à taxa básica de juros, e não sobre influência da marcação do mercado, tá? É só um contexto aqui do que aconteceu em 2024 para a gente entender por que é muito complicado a gente investir esperando dinheiro rápido, né? Já o que é de longo prazo. Aqui. O Tesouro IPCA e o Tesouro Pré-fixado sofrem marcação de mercado, tá? Uma atualização diária dos preços dos ativos que depende das condições de mercado naquele momento. Então, os preços mostram se o investidor ganharia ou perderia o dinheiro ao vender o ativo imediatamente. Né? No momento, quem sair desses ativos antecipadamente vai ter um prejuízo relevante na carteira.
Porém, quem carrega os títulos até o vencimento vai conseguir a rentabilidade prometida no momento do investimento. Então, não vale a pena investir quando você quer dinheiro rápido em investimentos desse modo, meu povo. Não vale não a pena. Eu tive que fazer algumas perguntas, sabe? Eu preciso desse dinheiro que eu vou investir. Eu já tenho uma reserva de emergência. O que é reserva de emergência? Eu precisar desse dinheiro amanhã, sabe? É uma reserva que ela tá ali disponível e que é diferente dentro da minha carteira daí de investimentos, né? Que é diversificada. Então, ele é um tipo de investimento. Então, geralmente eu coloco em CDB com liquidez aí rápida, imediata, né? Que eu consigo sacar o dinheiro amanhã. Isso que significa liquidez imediata. Mas eu fiz essa pergunta, respondi, ok, já tenho minha reserva emergência ali formada. Eu tive que fazer uma outra pergunta, que tá aí, eu posso esquecer desse investimento por 2 anos? Consigo deixar ele lá parado 2 anos ou mais? Não vai me fazer falta? Porque o primeiro eu já tenho reserva emergência. Essa é uma segunda pergunta que faz muito sentido ainda, tá? E a terceira é, eu entendi sobre esse investimento ou ainda tenho dúvidas? Vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz dentro da minha carteira, que tá ligado aqui ao bloco do Tesouro Direto. Vocês sabem que a minha carteira aqui dentro do Investidor 10, eu tenho investimentos variados, né? Eu já falei isso para vocês. E o meu Tesouro aqui Direto, eu investi lá em 2021, comecei, né, a investir 2 tipos de investimento aí dentro do Tesouro Direto. Olha só, Tesouro IPCA mais 2045. Olha só, ele tá me dando uma rentabilidade de 1,01%. Mas faz sentido, né? A gente tá em 2026, até chegar lá no final de 2045 tem muito chão. Então ele vai ficar flutuando mesmo, é normal. Agora, observa comigo o meu Tesouro IPCA mais 2026. Ele vence agora em 2026. Ai, que alegria. Passou. Eu peguei em 2021, ó, 22, 23, 24, 25, 26. Passou 5 anos que eu deixei lá. Há 5 anos lá que eu fiz isso. E ó, como é que tá? Tá com 55,61% de rentabilidade. Deu certo, Kelly? Deu, né? Me parece que deu certo. Pra vocês, me parece que tá dando esse resultado aí. Bom. Inclusive, quero fazer um vídeo aqui mais pra frente, né? Mostrando pra vocês. Curiosidades à parte, esse IPCA mais 2026, quando eu fiz, eu queria entender como funcionava na prática, né? E eu tô tendo uma visão a longo prazo, né? Então, quando eu sacar, eu falar, nossa, gente, vou até mostrar o valor que eu tô conseguindo, né? Dentro dessa porcentagem de rentabilidade. É muito legal quando a gente vê isso, né? Quando a gente não perde dinheiro, né? Então, eu tô vendo aqui o Tesouro IPCA 2045, gente, eu penso ele como aposentadoria, sendo bem sincera, dentro dos meus objetivos, assim, quando eu pego há muito tempo, eu já vejo ele, nossa, 2045 eu já tô pensando na minha aposentadoria, né? É algo que a gente tem que sempre estar olhando para eles, né? Eu investi, eu vi, né? Eu estou aprendendo o tempo todo, porque, inclusive, essa ferramenta do Investidor 10, ele me mostra o tempo todo aqui as variações que vão acontecendo. Tempo real. Acho muito legal esse Investidor 10 para fazer isso. Inclusive, é minha sugestão de vocês conhecerem o Investidor 10 e quando vocês começarem a investir, coloca lá, né, passa para lá também para vocês poderem acompanhar, né, no tempo real o que está acontecendo com o investimento de vocês. E é muito surreal quando a gente para analisar o nosso dinheiro rendendo, trabalhando aqui para gente com juros compostos. É uma delícia. E vale a pena, vale muito a pena essa sensação que eu tô trazendo aqui para vocês. É muito bom. Então, meu povo, é simples, né? É muito simples isso que eu tô falando, né? Eu tô querendo trazer para vocês, quanto mais a gente aprende, mais a gente vai fazer certo. Então, se vocês quiserem, inclusive, a gente sempre deixa aqui na descrição do vídeo um curso de iniciantes para investir, porque é algo que eu já fiz, eu já estudei, vale muito a pena. Se você não consegue fazer esse curso hoje, fica tranquilo, fica na paz. Continua assistindo também vídeos, vai estudando aqui junto com a gente que você também vai conseguir. Se você não tem condição para fazer agora, fica tranquilaço. Isso não vai te impedir jamais de continuar investindo. Trabalha, faça renda extra para você poder investir o seu dinheiro ali, sabe? Vale muito, muito a pena. São erros aqui, inclusive, quem perde dinheiro parece bobo, né, que eu falei, mas é aqui que mora o real problema. Vocês viram o caso da NASCAR? Parece bobo. Não é não, gente. O dinheiro que tá se perdendo. Muita gente perdeu mesmo.
não é besteira. A gente tem que estar sempre ligado aqui o tempo todo buscando informação constante de quem tá entrando, quem tá saindo, o que tá acontecendo no nosso mundo e os absurdos que aparecem, né? Mas não se deixa parecer aí que, nossa, é tão bobo isso, né? Muita gente não sabe. E não saber não é vergonha para ninguém, meu povo. A gente tem que aprender com os nossos erros. Então, já te convido aqui a se inscrever no canal para continuar aprendendo mais sobre educação financeira que eu trago aqui para vocês diariamente aqui no nosso canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!